Olá pessoal, boa noite. Vamos então fazer mais uma gravação aqui da aula dando continuidade a redes neurais artificiais. Compartilhar a tela com vocês. E hoje vamos trabalhar então um pouco mais prático, né? Utilizando algumas ferramentas aí para a construção de redes neurais artificiais. Então, só relembrando aqui, né? A gente vai trabalhar com redes neurais artificiais que imita a forma como os nossos neurônios, né, resolvem problema e também como adquirem conhecimento. Relembrando que nós temos dois tipos de aprendizado: aprendizado supervisionado, que é o que nós já vimos em sala de aula, né, onde a gente tem uma entrada e também informado a saída. Então é supervisionado por isso. A gente dá a entrada e informa a saída, né? O não supervisionado, quando nós só temos entrada, nós não temos a saída. E aí, nesse caso, a gente vai conseguir, nós utilizamos o aprendizado dessa forma quando a gente não sabe exatamente qual que é a saída, né? O que a gente pode fazer é pegar uma base de dados e dizer que a gente vai gerar dois grupos, e pela semelhança, né, pela similaridade das informações, então são classificados em dois grupos, e aí, com a análise daquelas informações que estão em cada grupo, a gente consegue extrair perfil, enfim, pode até mesmo perceber que foram classificados em algum tipo de atributo, né, e consegue analisar qual é o perfil de cada classificação. Aqui voltando, né, ao nosso neurônio, onde a gente faz uma classificação supervisionada. Então, relembrando que a gente tem X1, X2, Xn, né, N entradas, adiciona um bias, né, que é o X0, e cada um deles vai ter pesos, né, representado pelo W, tá? Então, cada aresta de entrada até a junção somatória, né, o sinal de somatório ali, nós vamos ter peso, e nesses pesos que a gente guarda o conhecimento, tá? E ao final nós temos uma função de ativação que vai determinar a saída. Aqui a fórmula, né, que é o somatório de todos os pesos multiplicado pelo bias, tá, né? E a função de propagação, né, ou seja, nesse caso aqui está utilizando 1 se a rede for maior que 0, e 0 se for menor ou igual a 0. Tá? E aqui, então, o exemplo que nós utilizamos em sala de aula para fazer o treinamento, onde tinha febre e enjoo como variáveis de entrada e variáveis de saída à doença. E aliado a essas duas entradas, a gente tem o bias, né, aqui em cima, que a entrada vai ser sempre 1. Inicialmente os pesos iniciam com 0, né, W0 igual a 0, W1 igual a 0 e W2 igual a 0. Tá? E a saída vai ser 1 se é doente, 0 se não for doente, né, utilizando a função de ativação aí embaixo. E aqui a gente tem a resolução, né, como a gente já viu em sala de aula. Tá? Então, no final aqui a gente conseguiu a rede treinada com W0 igual a -1, W1 igual a 2 e W2 igual a 0. Né? Utilizando esses pesos com as entradas, a gente vai perceber que a rede consegue
descobrir aqui o retorno, né, de doença sim ou não em todos os casos, tá? Aqui está utilizando duas variáveis, né? Mas pode ter N variáveis, tá? E a fórmula de resolução é a mesma, né? Tá? Então, aqui tem aqui a resolução que a gente já viu, não é o caso de a gente rever novamente, né? Bom, e aí ficou para vocês resolverem em casa um exercício, tá? Tinha várias questões lá, mas como todas as questões estão bem tranquilas aí, né? Na seção do material, vocês conseguem responder. Acho que não vem ao caso corrigir cada uma delas, tá? Mas vamos verificar esse exercício aqui. Então, o exercício aqui, ele tinha três variáveis, x1, x2 e x3. E, ao final, a classe, né? Ou seja, a saída, tá? Então, para o E1, que é a primeira linha, eu tenho menos 1 no x1, menos 1 no x2 e menos 1 no x3. E a saída, 1 positivo. No E2, né, 1 positivo, um negativo e mais um negativo. E a saída, 1 negativo. E o E3, um positivo, mais um positivo, mais um positivo. A saída, 1 positivo. Então, essa é a arquitetura da nossa rede, né? Onde ela vai ter três variáveis de entrada, x1, x2 e x3, iniciando os pesos como zero, e obviamente sempre terá o bias, né? Que é aquele valor mais acima ali, onde ele vai ter a entrada sempre 1, né? E a saída vai ser 1 ou menos 1, tá? Né? Representando sim ou não, né? Ou duas outras categorias. A função de ativação, nesse caso, ela será, se a soma for maior do que zero, então ela será 1, né? O t de saída será 1. Se não, ela será menos 1, tá? Então, essa é a função de ativação. Vou deixar com vocês aqui a resolução do exercício, mas ele segue a mesma linha que a gente explicou em sala de aula, tá? Então, em cima eu tenho os dados de treinamento, né? X1, X2, X3. Observe que eu acrescentei o bias, né? Com a entrada sempre 1 em todos os casos, né? E aí a gente começa a verificar aqui se a saída está batendo, né? Com a saída informada na coluna classe. Tá? Então, da mesma forma, né? Eu pego o primeiro valor de entrada, ou seja, o 1 do bias, e multiplico pelo o peso inicial, que é zero, né? Todos os pesos a gente iniciou como zero. Mais menos 1 vezes zero, que é o peso, mais menos 1 vezes zero e mais menos 1 vezes zero. Ou seja, né, os valores de bias, x1, x2 e x3, multiplicado pelos pesos, né? A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira e quarta coluna, representando os pesos de bias do x1, x2 e o x3, né? Ou W0, W1, W2 e W3. E a gente percebe aqui, né, que a soma deu zero, então a menos 1. A classe seria 1. Então, aqui nesse caso aqui está incorreto, né? Deveria dar 1, tá? Então, a gente precisa somar a entrada, né? Então, vamos lá. A gente pegou lá todos os valores de entrada e somamos aqui aos pesos, né? 1, menos 1, menos 1 e 1. Todos os né? E ao final a gente chegou à seguinte
resposta, né, que está aqui ao final, tá certo? É a última linha, e chegamos em menos 1, 1, 1 e 5, tá? Então, esses aqui são os pesos aí de uma rede treinada, tá? Com essa rede treinada aqui, a gente pode, então, utilizar e verificar que todas as entradas aqui classificam de forma correta, tá? Então, para quem não conseguiu resolver o exercício, esse é o exercício resolvido aqui. As demais questões, então, cada um de vocês já tem condições de responder acessando o material. Se na rede não supervisionada, a gente não vai entrar fundo agora na rede não supervisionada, eu gostaria que vocês focassem, né, fizessem os exercícios, fizessem as simulações na rede supervisionada, tá? Mas só para a gente, então, ter uma visão de como é que funciona, né? Uma rede não supervisionada é quando eu não tenho a resposta, tá? Eu tenho a entrada, mas não tenho a saída, tá? Então, eu não tenho neurônios de saída, né? Mas eu preciso gerar a saída, tá? A saída seriam os grupos similares, tá? Então, dá um exemplo aqui nesse dados de treinamento X1 e X2, né? Onde nós temos 4 linhas de treinamento. Então, eu vou, nesse caso aqui, como é que eu vou resolver como é que eu vou resolver, né? Como é que a minha rede vai conseguir separar? Ela inicia chutando aqui, tá? Então, são 4 registros. Os 2 últimos registros, ela chuta dizendo que é do segundo cluster, né? Ou do segundo grupo. E aí começa a verificação, tá? Quando eu digo que as primeiras 2 linhas é do cluster 1, ou grupo 1, né? Ou G1 aqui nesse caso, eu vou calcular qual é o centroide, tá? E aí, nesse caso, o centroide é o cálculo, né, de um mais o outro dividido por 2, que no caso, 1 mais 5 dividido por 2, 1 mais 3 dividido por 2, que daria 3 e 2. E abaixo dos 2 segundos registros, né, o terceiro e do quarto registro, seria o G2, que é 1 mais 7 dividido por 2, 2 porque são 2 registros, né, se tivesse 3 ou mais registros, faria sempre a média. E o segundo, 2 mais 5 dividido por 2, que vai dar as respostas 4 e 3,5. Então, esses são os centroides, tá? A média do primeiro centroide e a média do segundo centroide. Qual é a média do centroide? 3 e 2. Qual é a média do segundo centroide? 4 e 3,5. Isso é o inicial. É verdadeiro? Verificar se cada um deles é verdadeiro. Então, eu começo a aplicar, né? E1, que é a primeira linha, em relação ao G1, e E1 em relação ao G2, né? Coluna aqui à esquerda. E aí faço a verificação. Vou da treinamento, 3, que é o meu centroide, elevado a minha entrada, menos 2, que é o meu centroide. Elevado ao quadrado sempre torna os valores positivos também, né? E a distância deu 5. Com relação ao G2, 1 menos 4 elevado ao quadrado, mais 1 menos 3,5 elevado ao quadrado, que deu 15,2. Ou seja, qual é a menor distância? E1 em relação ao G1. O E1 já está agrupado no grupo G1, então está corretamente agrupado, tá? E assim vai. Quando a gente verifica o E2 em relação ao G1 e ao G2, percebam que o E2 em relação ao G2, ele está mais próximo, tá? Então significa que eu preciso corrigir o E2 passando para o G2, tá? E é isso que eu faço ali na coluna de centroides, tá? Em azul,
onde agora o primeiro centroide somente é G1, somente E1, e o G2 é formado por E2, E3 e E4. Tá? E agora, né, então, refaço os centroides, né, onde em G1 o centroide é o próprio E1, e no G2 o centroide é E2, E3 e E4, dividido por 3, ou seja, a média, né, que ficou 4,3 e 3,3. E dessa forma eu vou novamente aplicar E em relação ao G1 e em relação ao G2, né? E aí, corrigindo, enfim, até que não haja mais mudanças de uma linha para centroide diferente, ou então que se aplique, né, um grau de confiabilidade, ou então em algumas vezes também se para o algoritmo com número X de interações. Após esse treinamento, eu tenho o final, né? O que vai constar? É o que está lá na tabela de centroides, está em verde, ou seja, o G1 ele foi classificado como E1 e E3, e no G2, E2 e E4, né? Ou seja, o E1 e o E3 são valores mais próximos, ele identificou. E o E2 e o E4 também são valores mais próximos, mais similares. Então ele classificou desta forma. E o valor final, 1 e menos 1 é o centroide, ou seja, a média, e 6 e 4 é a média ou o centroide dos grupos. Tá? Então são esses valores aqui, são os resultantes dessa rede neural com um aprendizado não supervisionado. Bom, agora em seguida, a gente vai vai começar a utilizar uma ferramenta. Tá? Nós vamos utilizar a ferramenta Weka. A Weka é uma ferramenta que possui vários algoritmos implementados, regras de produção, enfim, é uma ferramenta bastante completa, é uma ferramenta free, desenvolvido na Universidade de Yokata, além de ser uma ferramenta free, uma ferramenta acadêmica, é uma ferramenta amplamente utilizada em pesquisas, em teses de doutorado e mestrado, e também como ferramenta profissional. Tá? Uma ferramenta tão bem feita, né? E bem elaborada, né? É uma ferramenta open source também, é possível utilizar e contribuir, mas é utilizado comercialmente. Tá? E aí nós vamos utilizar essa ferramenta para resolver alguns problemas aí que a gente já rodou também na aula passada dentro do Python, né? A gente vai ver como é que funciona aqui também no Weka. Então, aqui nós temos o endereço, né, onde eu consigo visualizar a documentação do Weka, eu consigo baixar também o software, tá? Então, por favor, acessem lá esse endereço aí, na aba download, né, no link download, façam o download da instalação apropriada ao sistema operacional na máquina de vocês, instalem o ECA na máquina que a gente vai utilizar nas aulas, tá? E já nessa aula a gente tem uma atividade para ser feita utilizando o ECA. Bom, após a instalação, depois de terminar a instalação do ECA, a gente vai então nós vamos transformar aquele arquivo que nós vimos na aula passada lá, onde a gente trabalhou, né, com dados de dois animais, né, porco e cachorro.
Utilizamos 3 atributos para isso, né? Pelo longo, perna curta, faz ao. Estão lembrados dessa aula? E aí nós vimos que em Python existe lá uma biblioteca onde eu posso rodar um algoritmo de rede neural, onde ele aprende, né? Eu posso utilizar depois esse neurônio já treinado, né? Essa rede neural treinada, para descobrir outros valores, né? Descobrir se é um porco ou é um cachorro. Da mesma forma, a gente vai rodar dentro agora do ECA, tá? Então, esse é o formato do arquivo ECA, tá? A primeira linha, ela deve ser o nome do arquivo, tá? Relation Animais, é o nome do arquivo. O arquivo, esse aqui eu elaborei num editor de texto, tá? Do Windows mesmo, né? E chamei de animais.arff. Por que arff? A RFF é a extensão do ECA. Se eu gravo um arquivo com o final ARFF, ele já reconhece como um arquivo do ECA. Então, lá dentro do Windows Explorer, como a gente consegue ver aí na parte direita da tela, animais.arff, já aparece o íconezinho lá do ECA, né? Então, se eu clicar em cima desse arquivo, ele já está associado ao ECA, ele vai abrir dentro do ECA, tá? Bom, e aí, continuando aqui no arquivo ARFF, no lado esquerdo, a gente tem os atributos que devem ser declarados aqui. Então, o primeiro atributo, tá? Então, utilize essa sintaxe aí, @atributo, pelo longo, entre chaves, eu vou dizer os possíveis valores, tá? Então, nesse caso, tem pelo longo, tá? Depois, perna curta, da mesma forma, 0 e 1, né? 0 não tem, 1 possui perna curta. Faz ao, né? Também um outro atributo, onde eu tenho 0 e 1, também da mesma forma, representando o não e o sim. E por último, né, o valor de saída, tá? Que também é uma outra. Informar os dados de treinamento. Então, estou informando aqui, né? 0, 1 e 0, e a saída vai ser porco. 0, 1 e 1, a saída vai ser porco. 1, 1 e 0, a saída vai ser porco, né? 0, 1, um cachorro, 1, 0 e 1 cachorro, 1 e 1 cachorro, né? Representando as 3 variáveis pelo longo, perna curta e faz ao. 0 não possui, né? E 1 possui, né? Ou faz. Então, com esses dados de treinamento, com esses dados aqui, eu vou aqui ter através lá do Windows Explorer, clicar em cima de animais, né? E abrir diretamente lá no ECA, tá? Em seguida eu vou passar um vídeo também que vai mostrar em vídeo como é que a gente fez esse exemplo aí. Então aqui dentro do ECA já eu tenho todos os atributos, tá? Se eu clicar em cada um dos atributos, eu consigo ver as estatísticas aí também, já representada de forma gráfica e pelos valores numéricos aí. E aí, na parte de cima do ECA, no menu lá, né, eu tenho diversos que podem ser utilizados. Vai entrar aqui no menu Classify. Por quê? Nós vamos utilizar redes neurais que permitem fazer classificações, que é lá, tanto no Perceptron, feito manualmente, como também realizamos aí o treinamento no Python. Então, agora eu vou reproduzir a mesma aplicação aqui no ECA.
o menu Classify, a gente tem vários algoritmos prontos aqui de classificação, tá? E um deles padrão é o 0R, né? E aí a gente vai clicar em Choose para selecionar um outro algoritmo, apesar de quem quiser utilizar o próprio 0R pode utilizar, tá? Mas a gente vai utilizar uma mais próxima lá do Perceptron, tá? Então, clicando aí, a gente vai entrar aqui em Classify, Bias, né? E aí tem Bias Net, tá? Nesse slide aí, quando eu coloquei o Neiva Bias, aqui foi um erro, né? Utilize o Bias Net, né? Que é a rede de bias que é próxima do Perceptron. Então, selecionando, aqui, apesar no slide anterior eu não ter assinalado correto, mas na hora de clicar, né, eu cliquei aqui no BiasNet, tá? Então, selecionei esse algoritmo, tá? E aí agora, eu vou utilizar a opção Test Options, que é Use Training Set, ou seja, agora eu vou fazer o treino dos dados que eu acabei de abrir, que já está aberto aqui no ECA, né? Que são meus dados lá dizendo, né, se o animal era porco ou cachorro, conforme as características. Observem também que eu tenho que informar qual é a variável de saída, tá? No quadrinho abaixo, acima do Start, estou informando animal como a variável de saída, que então, as demais variáveis são entradas e uma delas tem que ser a saída. Eu tenho que informar qual é a variável de saída. Então, eu informei que é animal, né? A minha saída vai ser ou porco ou cachorro, né? Conforme está especificado lá. Ok, dou um start, tá? E ele vai treinar, tá? Então, vai treinar a minha rede neural que até agora está vazia. Aqui, só dei um print, né? Dessa tela que fica aqui ao lado direito, onde vai repassar algumas informações aqui que é interessante a gente analisar. Então, observe o seguinte: correctly classified instance, ou seja, das 6 instâncias, 5 ele conseguiu classificar de forma correta, tá? 83%. E uma instância ele não conseguiu classificar corretamente, tá? Então, 16,6% ele não conseguiu treinar, né? Não tinha dados suficientes para treinar. E isso numa base de dados maior, com maior quantidade de linhas, também isso é possível acontecer, tá? Talvez ele não consiga classificar corretamente todos os itens aí. Mas vamos utilizar as informações que a gente tem aqui, né? Tem lá a matriz de confusão, né? Confusion Matrix lá, né? Que está ali embaixo também. Então tem as informações aqui onde foram classificadas. Enfim, uma vez treinado, vamos então salvar essa rede neural aí já treinada, né? Para futuras utilizações, tá? Então, como é que a gente salva? A gente vai clicar com o mouse direito em cima da área branca, aí onde é que tem a seta vermelha orientando, vai abrir esse menu e a gente vai salvar o modelo, tá? Esse modelo a gente vai salvar, vai jogar numa pasta lá, né? Nesse caso eu dei o nome de animais também, e vou salvar na pasta, normalmente na mesma pasta onde estão os dados, né? Ou então na pasta modelos, né? Enfim, onde vocês organizarem para salvarem a rede neural já treinada. Uma vez treinada, a gente vai fazer o teste. Para fazer o teste, eu vou criar um outro arquivo, tá? No mesmo formato, também ARFF. Agora eu chamei de animais teste. Na verdade, eu peguei o mesmo arquivo, tá tudo igual aqui, né? Só que observem que lá onde eu tenho lá os dados, @data, eu excluí a saída. Eu botei ponto de interrogação
né, para a variável animal, ou seja, a minha saída eu botei ponto de interrogação. Quando eu boto ponto de interrogação e vou utilizar agora uma rede neural já treinada, ele vai fazer a previsão, vai prever, com base nesses dados aí, qual que é a saída. Ah, será que a minha rede neural aprendeu? Ele consegue classificar agora? Então vamos lá, tá? Aqui nós estamos trabalhando com poucos dados, né, que são 6 linhas, então aqui acabei usando até os mesmos dados, tá? Mas quando a gente trabalha com mais variáveis, né, a gente poderia utilizar dados totalmente diferentes daqueles já apresentados no treinamento. E, desta forma, ele pode conseguir aprender e mesmo assim achar qual que é a melhor classificação. Então aqui, nessa tela, agora no Test Options, né, a gente vai utilizar o Supply Test Set, ou seja, nós vamos fazer um teste, né? Nós vamos carregar um arquivo onde a gente não tem a saída e vai verificar se ele foi capaz de classificar os dados. Tá? A gente carregou os dados, tá? E uma vez carregados os dados de teste, né, o ECA, a gente vai agora carregar o modelo já treinado. Tá? Então, novamente, a gente vem aqui na área branca, né, onde a setinha vermelha está apontando, abre esse menu e agora a gente vai dar um Load Model. Nós não salvamos? Salvamos, então a gente vai fazer a leitura aqui, nós vamos abrir aqui o Load Model. Fazendo isso, já aparece uma linha ali embaixo, né, onde aparece o model carregado, e agora sim a gente vai clicar em cima dessa linha, onde aparece ali uma tarja azul, né, e com o mouse direito a gente vai abrir esse outro menu, e aí sim a gente vai utilizar agora a opção Re-Evaluate Model on Current Test Set, tá? Então, usando essa opção, ele vai apresentar aí quais foram os dados que ele conseguiu achar. Então, usando essa opção e configurando lá o More Options, onde a gente seleciona o output aí para a tela, a gente vai ter essa opção aí, ó. Tá? Então, observe o seguinte, foram 6 instâncias, a gente selecionou 6 linhas, né? Onde na primeira linha, né, eu não tinha prorrogação. E qual foi a previsão? O que ele preveu? A segunda linha, a previsão que era um porco também, tá? Com 50% de chance de acerto. A terceira linha também disse que era um porco. Ele disse que, com percentual de acerto de 72%. A quarta linha, aqui ele classificou como porco também, mas ele disse que ele tem 50% de chance de saber. Tá? Então, poderia ter 50% também por outro lado, poderia ser. Ele classificou como cachorro. Ele disse que tem 69%, ou seja, 70% de chance de ser verdadeira essa resposta. Tá? Ou seja, então, aqui ele classificou os dados com base no treinamento. Tá? Observem que, nesse caso aqui, né, a linha 4 aqui, que no treinamento, a gente disse que era um porco, né?
aliás, na quarta linha nós falamos que era um cachorro, tá? Mas ele selecionou como porco, porque também tem algumas informações que a gente deu uma misturada aí, né? Ele tentou dar uma enganada na rede neural, e obviamente que ele vai aprender, vai utilizar o padrão ali dos dados, né? Talvez a gente não de forma aleatória, não informou muito bem os dados aí que deveria aparecer. Correto? Então, é dessa forma aqui que a gente conseguiu utilizar o ECA para fazer a mesma classificação que a gente fez lá utilizando, né, uma biblioteca do Python, onde a gente fez a classificação lá dentro. E aqui finalizamos aqui essa apresentação. Em seguida eu vou postar um vídeo dessa mesma aplicação e vou em seguida também fazer utilizando uma outra base de dados um pouco mais complexa. Analisar a gravação aqui.